Olá pessoal, nós agora vamos falar sobre o período regencial na história do Brasil Império. É aquele período que se segue após a abdicação de Dom Pedro I ao trono do Brasil, em 1831, e se estende até o ano de 1840, com o chamado golpe da maioridade, que antecipa então a coroação de Dom Pedro II, dando início ao segundo reinado. Vamos lá então. Antes de iniciar propriamente o período regencial, é importante relembrar alguns pontos sobre a crise do primeiro reinado, o desgaste que acabou levando à renúncia do imperador Dom Pedro I. O poder moderador, configurando um poder autoritário, absoluto ao imperador, provoca uma crise política entre o imperador e a aristocracia brasileira. A crise econômica, ligada aos gastos com a Guerra Cisplatina, a quebra do Banco do Brasil, a desvalorização da nossa moeda, a crise nos preços internacionais dos nossos principais produtos de exportação, isso tudo provoca então um ambiente conflituoso entre a aristocracia e o imperador. Resultado disso, uma pressão enorme dos deputados, sobretudo pela imprensa, fortalecendo esse conflito político que acabou tendo como gota d'água o episódio da Noite das Garrafadas, que foi um confronto entre portugueses partidários de Dom Pedro e brasileiros pelas ruas do Rio de Janeiro, num conflito onde os comerciantes portugueses atiravam garrafas pelas janelas aos brasileiros que se manifestavam contrários a Dom Pedro pelas ruas. Isso levou a uma manifestação maior no campo da aclamação, exigindo a renúncia de Dom Pedro, e ele então apresenta ao Conselho de Estado a sua renúncia, como mostra aqui nessa imagem. Nessa imagem, então, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro apresenta a abdicação do trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, esse jovenzinho de olhar desconfiado aqui, que nem imaginava o que o esperava nos anos ou nas décadas que se sucederam. Então, nesse contexto é que se dá o início do chamado período regencial. Nesse caso de renúncia do imperador ou morte do imperador, a Constituição de 1824 ela tinha um capítulo específico prevendo o que aconteceria no caso do herdeiro do trono ser menor de idade. Então era o capítulo 5 que falava sobre a menoridade do imperador, do herdeiro do trono. E aí dizia então que neste caso o governo do império seria exercido por um grupo de 3 regentes. Essa regência governaria até que o imperador atingisse a maioridade de 18 anos e entre esses 3 regentes, o mais velho deles ocuparia a presidência da regência. Esses regentes eles seriam eleitos pela Assembleia Geral, que era a união da Câmara dos Deputados e do Senado. E isso aconteceu horas depois da abdicação de Dom Pedro, se reuniu às pressas com os deputados e senadores que estavam pelo Rio de Janeiro naquele momento, porque era o período de recesso parlamentar, para eleger a regência provisória, até que se reunisse totalmente a Assembleia Geral para escolher a regência permanente. Então, com a eleição aqui da regência provisória, esses regentes governaram entre o mês de abril e julho, que foi quando se reuniu a Assembleia Geral para eleger a regência permanente. E essa regência provisória foi então formada por 3 senadores: o senador Carneiro de Campos, o senador Vergueiro e o senador Francisco de Lima e Silva, que era um militar. Em julho, então, é que foi eleita a regência permanente. Essa regência permanente ela foi formada por deputados do grupo chamado Liberais Moderados. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente desses grupos políticos que se formaram durante a regência. Entre esses deputados, então foram 2 deputados liberais moderados: o José da Costa Carvalho, que era da aristocracia baiana, o deputado da Bahia; João Braulio Muniz, do Maranhão; e o militar Francisco de Lima e Silva, que já era regente provisório, se manteve como regente na regência permanente. Quanto aos grupos políticos que se formaram durante o período regencial, nós temos aqui
na passagem do primeiro reinado, né, quando nós tínhamos o Partido Português e o Partido Brasileiro, né, com a abdicação de Dom Pedro, o Partido Português, que era a principal base de apoio de Dom Pedro, acabou dando origem a um novo grupo. Né? Dom Pedro foi embora para Portugal, lutar lá contra Dom Miguel para assumir o trono, e os seus apoiadores que permanecem no Brasil, sua grande maioria, né, burocratas, militares, comerciantes portugueses, formam um grupo político que vão ser chamados de restauradores. Porque o que eles queriam? O retorno de Dom Pedro ao Brasil para tentar restaurar o primeiro reinado. Restaurar o poder moderador e etc. Então, esses são os restauradores. E entre os brasileiros, nós teremos dois grupos. Os chamados liberais moderados, né, também chamados de chimangos, que é o nome de um animal, enfim, que se reuniam na Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, uma sociedade organizada ali nos moldes da maçonaria, né? A maioria era composta por políticos mais próximos à corte, ou seja, das províncias de Minas Gerais, né, da própria corte do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eram, então, grandes proprietários de terras, proprietários de escravos. Também tinha ali a presença de padres, né, como o padre Diogo Feijó, que vai ter uma importância muito grande aí nos próximos anos. Né, posteriormente ele se tornou regente também, né? E também a presença de alguns liberais, de fato, com formação na Universidade de Coimbra, como o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era um deputado importante desse grupo, né? Que foi um liberal importante na derrubada de Dom Pedro, etc. Né? E um outro grupo eram os liberais exaltados. Repare, os liberais moderados se reuniam na Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional. Ou seja, a manutenção da autonomia, da independência do Brasil nacional e da integridade do seu território. Já os liberais exaltados eram aqueles que se reuniam na Sociedade Federal, o próprio nome já sugere, né? Eram federalistas, ou seja, defensores do federalismo, da autonomia das províncias em relação ao poder central. Entre eles haviam ainda alguns mais radicais, né, que eram republicanos. Esse grupo eles eram chamados também de farroupilhas. Farroupilhas aqui é uma referência aos esfarrapados, maltrapilhos, mal vestidos, no mesmo sentido que foi dado na Revolução Francesa aos sans-culottes, né? Ou seja, aqueles ligados às causas mais populares, digamos assim, os mais radicais, republicanos, etc., dentro desses liberais exaltados, eram chamados de farroupilha. Então essa era a configuração política no início do período das regências, né, do período regencial. Essa foi a configuração até mais ou menos 1836. Né? E por quê? Porque a partir ali, desde 1835, nós vamos ter uma série de mudanças que vão levar a uma nova configuração política no período regencial. Mas esse é um ponto que nós vamos falar mais adiante. Bom, aqui nessa figura, né, nós vemos um triângulo, né, cujos vértices são formados pelo Estado, a casa e a rua. Né? Essa é uma referência à ideia de que naquele momento, né, a estrutura do império, do regime monárquico brasileiro, né, ele era estruturado nesses três diferentes universos. Por isso aqui em cima está escrito um império e três mundos, né? A casa, a rua e o Estado. O que isso significa? Né? A casa é uma referência à propriedade privada, à propriedade de terras, à propriedade de escravos. Portanto, é uma referência às elites agrárias brasileiras, né? Aos interesses dos fazendeiros espalhados pelas províncias brasileiras. Quais eram os seus principais interesses? A manutenção de um regime de propriedade baseado no latifúndio, numa economia agroexportadora, na concentração de terras nas mãos desses grupos, dessas mesmas famílias, desde o período colonial. Isso não poderia ser de forma alguma ameaçado, né?
e a manutenção da escravidão. Esse era o ponto, né? O Estado é o poder político, é a ordem, é a autoridade. E a rua é uma referência à plebe, ou seja, à população que não é proprietária. Na aula sobre o primeiro reinado a gente falou como era definida a cidadania, né, na Constituição de 1824, né, que implica essa questão da liberdade e da propriedade. Portanto, os indivíduos que eram livres, porém não possuíam uma determinada renda que lhes permitissem exercer a cidadania ativa, votar, ser votado, ter direitos políticos, né, não tinha, portanto, uma cidadania completa, né? Era chamada cidadania não ativa. Eram os pobres. Além dos pobres, os próprios não cidadãos, ou seja, os escravos. Esse universo da plebe, né, era um universo que aqui nós estamos chamando de a rua, ou seja, era o lugar da desordem. Era o lugar, portanto, que deveria estar sempre sob controle. Bom, de acordo com os chamados liberais moderados, que a gente viu aqui no quadro anterior, de acordo com os liberais moderados, deveria haver um certo equilíbrio entre essas forças, né? Sobretudo entre os interesses do Estado, que é a ordem e a autoridade, e essa autoridade deveria ser exercida para justamente atender aos interesses da casa, mantendo a rua sob controle, né? Portanto, não poderia o poder do Estado estar acima do poder da casa, nem tampouco o poder da rua está acima de qualquer outro poder. Como que funcionou esse equilíbrio no primeiro reinado, na visão dos liberais? No primeiro reinado, essa situação estava em desequilíbrio, né? A autoridade do Estado, com o poder moderador, acabou se revelando não em autoridade, mas em autoritarismo, se sobrepondo aos interesses da casa. Isso teria levado, inclusive, ao desgaste que proporcionou a derrota, a derrubada de Dom Pedro I. Aliás, a abdicação de Dom Pedro em 1831 foi considerada pela elite brasileira, pela aristocracia brasileira, como uma grande vitória liberal contra o absolutismo. Como se aquela abdicação e aqueles conflitos que se arrastaram a partir de 1824, culminaram com a renúncia em 1831, tivesse sido uma espécie de revolução, uma revolução liberal que derrubou o absolutismo, dentro dos limites, né, do contexto brasileiro naquele momento. Então o clima nesse 1831 era um clima mesmo de grande vitória liberal. Então era preciso puxar esse vértice do Estado para um lugar de equilíbrio em relação aos interesses da casa. Ou seja, eram os grandes proprietários que deveriam controlar o Estado para que se mantivesse a rua sob controle e assim manter o equilíbrio das forças políticas do país. Então, esse deveria ser o equilíbrio, né? Essa deveria ser a estrutura, então, de acordo com o pensamento dos liberais, sobretudo dos moderados, né? Ou seja, a ação do Estado deveria ser limitada pelos interesses da casa. A ideia era que a Constituição, né, aprovada, seguida pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Executivo, né, garantisse esse equilíbrio para evitar a ideia de revolução, ou seja, a ideia de desequilíbrio dessas forças. Para isso acontecer, é preciso haver uma centralização administrativa, ou seja, preservar a unidade do território do Império e manter a propriedade das terras, o latifúndio e a escravidão, ou seja, manter a rua sob controle. Então esse era o desejo, né, digamos assim, dos liberais, sobretudo dos liberais moderados, em 1831, após a abdicação de Dom Pedro, porque o medo era de que a Revolução ganhasse as ruas, né? Então, o que nós vamos ver acontecer, né, nesse momento? As primeiras medidas adotadas, né? Então, a primeira medida adotada pela regência, pelos regentes, né, pela regência permanente, vai ser uma pequena mudança na Constituição de 1824, fazendo com que o poder moderador fosse agora exercido pelo presidente da regência, mas com poderes limitados.
por exemplo, sem o poder de dissolver a Câmara de Deputados. E uma outra medida importante foi, também em 1831, a criação da Guarda Nacional. O que foi a Guarda Nacional? Bom, havia no Brasil, por parte das elites brasileiras, uma desconfiança muito grande em relação ao Exército brasileiro. Aliás, como é que se formou o Exército brasileiro? A gente viu, né, na aula sobre o processo de independência e sobre o primeiro reinado. O Brasil se tornou independente sem ter um exército. O Exército brasileiro foi formado a partir da contratação de mercenários europeus, né, franceses, britânicos principalmente, para serem os oficiais, né, para formar as Forças Armadas, o Exército, a Marinha brasileiros. E os soldados eram recrutados entre as camadas populares. Né? Nós tivemos tanto o recrutamento de camponeses europeus, né, vindos para o Brasil, para lutar sobretudo na Guerra Cisplatina, né, mas também militares recrutados entre as camadas populares. Aliás, o Exército, por exemplo, era uma instituição, era uma forma das pessoas mais pobres terem algum tipo de ascensão social. Eles não chegariam a oficiais, né, mas teriam uma considerável ascensão social por meio do ingresso nas Forças Armadas. Né? Então eram recrutados na plebe. Os soldados, o grosso do Exército Brasileiro, era formado por gente pobre e muito insatisfeita, né, com a situação do país. Né? A situação econômica, as condições de vida, né, de negros libertos, de mestiços. Né? Então, havia uma desconfiança muito grande em relação a qual seria o comportamento dessas pessoas, por exemplo, diante de revoltas populares. Eles ficariam ao lado do Império ou ao lado dos revoltosos com quem eles poderiam se identificar, né, no sentido de pertencerem ao mesmo grupo, à mesma classe. Então, pensando nisso, foi criada essa figura da Guarda Nacional, que seriam forças militares, uma espécie de força militar de elite, para defender os interesses dos governos provinciais. Tá? Então foi criada ali a figura do juiz de paz, que era o responsável por... O juiz de paz é um juiz que não é necessariamente uma pessoa com formação em direito ou conhecimento das leis, etc. O juiz de paz era um membro da própria aristocracia local da província, que era escolhido pelos senhores de terra, né, pela boa sociedade, é o título que está ali em cima, ó, o Império da Boa Sociedade, né, que é o nome de um livrinho paradidático muito interessante que eu recomendo, da editora atual, que eu recomendo que vocês, inclusive, procurem. Né? O Império da Boa Sociedade. Que boa sociedade é essa? É essa elite agrária, essa aristocracia. Eles escolheriam o juiz de paz, entre eles mesmos, poderia ser um fazendeiro, que não conhecesse nada das leis, isso era o juiz de paz. Né? Porque de paz não tinha praticamente nada, como a gente vai ver logo adiante. Mas esse juiz de paz é quem recrutaria, então, o seleto grupo que iria compor a Guarda Nacional. Né? Haveria também os juízes de direito, juízes criminais provinciais, né? Mas não estariam, não exerciam exatamente essa função. Né? E seriam subordinados, tanto os juízes de paz quanto os juízes criminais, ao ministro da Justiça. Então, quem fazia parte, né, dessa Guarda Nacional? Né? A Guarda Nacional, o alistamento era obrigatório para todos os eleitores, ou seja, todos aqueles que tivessem uma renda anual superior a 100 mil réis. Né? Todos os eleitores entre 21 e 60 anos de idade. O uniforme da Guarda Nacional, por exemplo, não seria cedido pela Guarda Nacional, seria de responsabilidade do próprio alistado. É um uniforme de gala, né? Um uniforme que as pessoas pobres não teriam condições de possuir, nem mesmo de se alistar. Né? Qual era o objetivo da Guarda Nacional? Especificamente reprimir revoltas e desordens, né? Como diz aqui na rua, no universo da rua, né? E desordens nas províncias. Ou seja, a Guarda Nacional passa a atuar, a funcionar como sendo o braço armado das elites agrárias, dos proprietários de terras, de escravos, nas províncias, enfraquecendo assim o exército
brasileiro. A Guarda Nacional passa a ser a principal força armada do país e o Exército caindo para segundo plano. Em 1832, nós temos aqui a criação do Código de Processo Criminal. A criação do Código de Processo Criminal pegou a figura do juiz de paz e deu a ele poderes de magistrado, de juiz de direito, né? Com o Código de Processo Criminal, os juízes de paz, por exemplo, poderiam prender, julgar, né, aplicar penas, né, e a atuação deles se dava nos municípios, nomeados pelos próprios proprietários rurais do município, né? Mas o ponto máximo das reformas que foram sendo adotadas nesse momento foi a publicação do Ato Adicional em 1834. Esse ato adicional ele alterou a Constituição brasileira, né? Ele determina, por exemplo, o fim do poder moderador durante o período regencial, ou seja, o poder moderador era abolido e só seria retomado quando o imperador atingisse a maioridade e assumisse o trono, e aí ele assumiria o poder moderador. Além disso, o ato adicional ele acabava com o Conselho de Estado. Tá? Os conselheiros do Estado que serviam para aconselhar o imperador, inclusive nas decisões que ele teria que tomar invocando a autoridade do poder moderador, também deixaria de existir junto com o poder moderador, né? Os presidentes das províncias eles continuariam sendo nomeados pelo governo central. Por mais que tenha acabado o poder moderador, seria o governo da regência que iria nomear quem iria ser o presidente de cada província. Mas tem uma novidade, né? O ato adicional permitiu a criação nas províncias das suas próprias assembleias provinciais. O que isso quer dizer? Até esse momento, né, nas províncias existiam as chamadas assembleias provinciais, que era uma espécie de conselho, como havia o Conselho Geral, havia também os conselhos provinciais. E esses conselhos provinciais do primeiro reinado eram nomeados pelo presidente da província. Então, o imperador, com o poder moderador, nomeava o presidente da província, e o presidente da província formava, né, o seu conselho provincial. Bom, o ato adicional acaba com isso, ele acaba com o poder moderador, acaba com o conselho geral, e nas províncias o que ele faz? Ele institui as assembleias provinciais. Essas assembleias elas serão formadas por deputados provinciais eleitos nas províncias, né? Isso aumenta e muito os poderes das elites locais, porque eles vão agora, entre eles, escolher os representantes, escolher os seus representantes para formar as assembleias provinciais, e essas assembleias vão poder elaborar leis para as províncias, né? Essas assembleias é que irão nomear ou demitir, por exemplo, funcionários públicos. Isso acaba virando uma moeda de troca eleitoral, né? Podendo favorecer os seus aliados ou perseguir os seus inimigos políticos, né? No ato adicional de 1834 também a cidade do Rio de Janeiro é desligada da província do Rio de Janeiro, passa a ser um município neutro, ou seja, a corte, né? Ela não vai ser pertencente a nenhuma província, né? É nesse momento que a província do Rio de Janeiro, então, passa a ter como capital a Vila da Praia Grande, que nesse momento deixa de ser vila e é levada à categoria de cidade com o nome de Niterói. Aliás, a partir do ato adicional de 1834, né, foram criadas várias cidades nas províncias brasileiras. Várias vilas foram elevadas à categoria de cidade. Inclusive a vila de São Salvador dos Campos dos Goitacazes, que foi elevada em 1835 à categoria de cidade, né? Aqui na província do Rio de Janeiro. E uma outra mudança muito importante no ato adicional de 1834 é que a regência, que, de acordo com a Constituição, originalmente seria composta por 3 regentes que iriam governar até a maioridade do imperador, seria substituído agora por uma regência una, ou seja, a regência exercida por um regente apenas, que teria um mandato de 4 anos. Então, no caso aqui, o regente assumiria em 1835, eleito pela Assembleia Geral, e teria o seu mandato de 4 anos, né? Ou seja, 35, 36, 37, 38. Em 38 deveria haver uma nova eleição para governar por mais 4 anos,
até a maioridade do imperador. Ou seja, o que essas medidas, a criação da Guarda Nacional, a criação do Código de Processo Criminal e principalmente a instituição do Ato Adicional de 1834 promoveram? Promoveram a autonomia das províncias diante do poder central. Esse é o resultado desse primeiro momento. Por isso, esse primeiro momento do período regencial, que vai até 1834, nós chamamos de avanço liberal, por conta dessas medidas e por conta da autonomia das províncias, fortalecendo aí o princípio do federalismo. Inclusive, a instituição da regência una torna esse regente uma espécie de presidente, da República. Muitos autores vão dizer que esse período, essa experiência, dos primeiros anos da regência, representaram para o Brasil, no meio do Império, uma experiência republicana. E aí, o que nós vimos acontecer ao longo desse avanço liberal? Um desequilíbrio aqui no nosso triângulo entre o universo da casa, do Estado e da rua. Ou seja, com essas medidas e a autonomia das províncias, acaba que os interesses da casa, os interesses das províncias, cada província com seu próprio interesse, acaba se sobrepondo à ideia de unidade e de ordem, representada pelo Estado. E isso ficou claro, patente, nos processos que começaram a se desenrolar ao longo dos anos seguintes. São as chamadas revoltas regenciais, que fizeram com que, inclusive, a rua também se aproximasse, ou seja, se elevasse através de uma série de conflitos, havendo então ainda um maior desequilíbrio, ou seja, a diminuição do poder do Estado e o aumento do poder da casa provocou um clima de instabilidade política e de revoltas que fez com que as ruas também ascendessem. E isso marca aí os anos de 35, 36, até o final do período regencial, marcado pelas chamadas revoltas regenciais. Mesmo antes do ato adicional, logo no início das regências, quando as primeiras medidas já foram sendo aprovadas, estourou em Pernambuco a chamada Guerra dos Cabanos. No ano de 1835, na maior de todas as províncias do Brasil, na província do Grão-Pará, estoura uma outra revolta chamada cabanagem. Então a gente não deve confundir a cabanagem do Pará com a Guerra dos Cabanos de Pernambuco. São dois movimentos diferentes, mas que o nome dado ao movimento muito provavelmente tem a mesma origem. Cabanos e cabanagem é uma referência à presença dessa população pobre. No caso do Pará, era uma população indígena, uma população ribeirinha, que vivia aqui na região da bacia do Amazonas, mas na verdade aqui no entorno de Belém, na capital da província, que viviam nas margens dos rios em cabanas de sapeta. Então, uma referência à presença dessa população pobre também no movimento. A cabanagem foi assim, uma das maiores revoltas populares da história do Brasil. Também um dos mais violentos. A quantidade de pessoas que foram mortas foi um verdadeiro massacre aí, liderado pelo general André. Mais ou menos 40% da população estimada na época da província morreu durante esses 5 anos aqui de conflito. Foi uma coisa terrível. Também em 1935, duas novas revoltas estouram antes de que a cabanagem fosse derrotada. Ao mesmo tempo, estourou em Salvador a revolta dos malês e também começou aqui no sul a chamada Revolução Farroupilha. Nós vamos tratar dos dois assuntos separadamente, mas estão acontecendo ao mesmo tempo. Veja que a situação, então, da integridade do Império, etc., começa a se tornar difícil nesse momento. A Revolta dos Malês ela começa em janeiro de 1835. Então foi também mais um importante levante popular. Tem um caráter totalmente popular, porque é um movimento liderado por escravizados africanos, em Salvador, na Bahia, escravizados africanos e malês, que na língua iorubá quer dizer
islâmicos, né, ou muçulmanos. A revolta dos malês, de todo modo, foi um movimento muito importante porque serviu como uma referência de revolta popular, sobretudo escrava, né, para as demais regiões do país. Então era meio que uma contribuição para o movimento abolicionista que se espalhou e se organizou nas décadas seguintes ao longo do Segundo Reinado. Uma outra coisa, como eu tinha dito anteriormente, né, o ato adicional ele criou também a regência una, lembra? 1834. Em 1835 seria eleito o regente que deveria governar o Brasil por 4 anos. Né? As eleições aconteceram então em 1835 e foi eleito pela Assembleia Geral um representante da província de São Paulo, que inclusive era padre, tinha formação de religiosa, né? O Diogo Feijó, e foi eleito então o regente do Brasil para governar por 4 anos. Tá? Então o Feijó era uma pessoa que já havia participado, por exemplo, das Cortes de Lisboa. Ele foi um dos representantes de São Paulo, por exemplo, para enviados, né? Lembra do Conselho, né, dos representantes de província, formado por José Bonifácio, por Dom Pedro, para reunir os representantes das províncias brasileiras, para mandar para as Cortes de Lisboa, para tentar participar da elaboração da Constituição no Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarve. Então, um desses representantes foi o Feijó. Né? Ele foi também ministro da Justiça no início da regência. Né? E naquele momento em que ele foi eleito o regente do Brasil, ele era senador do Império. Então o Feijó, ele assumiu a regência no mês de outubro de 1835, mas com muitas dificuldades, né? Justamente por conta das revoltas que estavam ocorrendo naquele momento e das possibilidades de novas revoltas que poderiam vir, né, a acontecer. Os primeiros movimentos do Feijó na regência foi formar, né, o seu ministério. Então o Feijó teve muita dificuldade em formar o seu ministério. Né? Ao longo do governo foram 4 ministérios diferentes formados, porque ele não se entendia com os ministros. Foi um período muito instável do ponto de vista político e de muita tensão entre os interesses da casa e os interesses do Estado, né, vamos dizer assim. Então, o Feijó ele não chegou a completar o seu mandato, ele tinha que governar até 1838, né, mas ele renunciou em 1837 ainda e transferiu o cargo de regente para ser completado o mandato, né, por um outro político do grupo dos liberais moderados, né, porém de uma facção rival a dele, né, dentro do partido, que era o senador Araújo Lima. Então o senador Araújo Lima é que vai governar até o final da regência de Feijó. Enfim, e o Feijó vai enfrentar ainda, além da cabanagem que continuava no Pará, que eu já expliquei, além da farroupilha que estava acontecendo lá no sul, que eu vou explicar mais tarde, estoura na Bahia, logo após a revolta dos malês, uma nova revolta, que vai receber o nome de Sabinada. Então a gente sabe que a situação na Bahia, né, tinha acabado de acontecer a revolta dos malês em Salvador, né? Então nas regiões urbanas, principalmente em Salvador, havia ainda um clima muito grande de insatisfação com o governo regencial, principalmente com a situação de miséria, com o alto preço dos alimentos, a inflação, a desvalorização da moeda, ou seja, as condições de vida das populações urbanas, das camadas mais pobres de Salvador, eram muito ruins. E essas insatisfações todas eram atribuídas, eram direcionadas ao governo central. A culpa era do governo das regências, porque acabou o primeiro reinado, né, e esses políticos do Sudeste assumiram o poder e a situação nas províncias piorou. Essa era a ideia. Havia também as divergências entre as camadas urbanas e os senhores de engenho do recôncavo baiano. Enquanto as camadas urbanas estavam insatisfeitas com o governo central, né, os senhores de engenho, que eram a elite agrária da Bahia, que faziam parte do Senado, da Câmara, eram fiéis ao governo das regências. Então havia aqui também questões de disputa interna, né, na Bahia. E aí, em novembro de 1837, estourou uma revolta em Salvador, que foi liderada por um médico. Ele era
jornalista, ele tinha um jornal também, onde ele publicava ali as suas ideias revolucionárias, críticas ao governo imperial, ao governo da regência agora, né? Ele era professor da Faculdade de Medicina da Bahia, chamado Sabino, por isso a revolta recebeu o nome de Sabinada. Nesse momento, quem governava o Brasil então era Araújo Lima, né? O Feijó havia renunciado, o Araújo Lima envia tropas para a Bahia, numa ofensiva bastante violenta, e aí o resultado disso, nós já estamos em março de 1838, foi um saldo de mais de 1.800 mortos na Sabinada, né? Os líderes da Sabinada conseguiram fugir, mas alguns foram condenados, né, à prisão, à morte, etc. Os que conseguiram fugir foram se refugiar em outras regiões, em outras províncias. Um outro grupo fugiu em direção ao sul do Brasil e passou a integrar, né, as forças da então República Rio-Grandense, que se formou também aqui no Rio Grande do Sul, né, na chamada Revolução Farroupilha, que foi um outro movimento separatista também, que começou em setembro de 1835 e durou uma década. Ele foi até março, quase uma década, até março de 1845, tá? A chamada Revolução Farroupilha. Então, gente, depois de mais de 45 mil mortos, né, ao longo de uma década, de quase uma década, foi finalmente realizado, em março de 1845, o Tratado do Poncho Verde. O Tratado do Poncho Verde foi um acordo, né, onde as lideranças republicanas da Revolução Farroupilha seriam perdoadas, ou seja, a ideia de anistia, né, eles não seriam presos, etc. Os que estavam presos seriam libertados. Havia ali também uma cláusula que falava da libertação dos escravos que tinham lutado como soldados. Então, essas foram algumas cláusulas aí do Tratado de Poncho Verde que acabou com a Revolução Farroupilha. E assim termina, então, a Revolução Farroupilha e as chamadas revoltas, né, do período regencial. Então, o que é que nós vimos acontecer no Brasil após o ato adicional de 1834? Né? A autonomia das províncias, a casa acima do Estado, né? Ou seja, colocada em risco a integridade e a unidade territorial do Império, e a ascensão das camadas populares, da rua, com a participação em várias dessas revoltas, ou seja, a situação de desordem. Era como se o Brasil então estivesse rachando com essas revoltas. Tá? Essa vai ser a visão dos liberais moderados. Para eles, a liberdade da casa não deveria ser a casa acima do Estado. Não é a ideia de ou você só tem liberdade quando diminui a autoridade. Não, é o contrário. A ideia defendida pelos liberais moderados a partir desse momento passa a ser o seguinte: só há liberdade se houver autoridade. Só é possível garantir a liberdade da casa, ou os interesses das elites agrárias, se houver a autoridade do Estado para reprimir, inclusive, a desordem das ruas. Então, é aí que a gente tem um novo momento, tá, da história do período regencial, que nós vamos chamar de o regresso conservador. Aqui atrás de mim nós temos um texto, que é o trecho do discurso de um deputado, né, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que vai dizer o seguinte, é um discurso dele na Câmara dos Deputados. E ele vai dizer o seguinte: eu fui liberal, então a liberdade era nova no país. Estava nas aspirações de todos, mas não nas leis. O poder era tudo. Então eu fui liberal. Ele está se referindo a que momento? A que contexto? Ele está se referindo na luta contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Ele está se referindo ao primeiro reinado. Naquele momento em que a liberdade era nova no país, ou seja, logo após a independência, né, a liberdade estava nos desejos de todo mundo, mas não estava nas leis. Por quê? Porque a Constituição criava a figura do poder moderador, que começa a ser visto como um autoritarismo. O poder era tudo. Então ele foi liberal naquele momento. Só que agora, ele está falando em 1838, no auge dessas revoltas todas que estavam acontecendo pelo Brasil, né? Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. A situação é outra, né? É isso que ele está querendo dizer. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então, lá no primeiro reinado, corria o risco pelo poder excessivo, autoritário do imperador, corre risco agora
pela desorganização e pela anarquia. Ele está se referindo às revoltas que estavam acontecendo. Como então eu quis, quero hoje servi-la, quero salvá-la. Por isso, eu sou regressista. Não sou trânsfuga. Trânsfuga quer dizer traidor, que mudou de lado. Não abandonei a causa que eu defendo no dia dos seus perigos, da sua fraqueza. Deixo-a no dia que tão seguro é o seu triunfo, a vitória da liberdade, né, que até o excesso a compromete. Quem sabe se, como hoje defendo o país contra a desorganização, depois de havê-lo defendido contra o despotismo, contra o autoritarismo e as comissões militares, não terei algum dia de dar outra vez a minha voz ao apoio e à defesa da liberdade. Os perigos da sociedade variam, o vento das tempestades nem sempre é o mesmo, como há então de um político cego e imutável servir ao seu país. Bernardo Pereira de Vasconcelos, 1838. Então veja, o Bernardo de Vasconcelos fala que sou regressista nesse momento. O que ele está querendo dizer com sou regressista? Ele está se referindo então a um novo momento, né, aqui do período regencial, que são os últimos anos da regência, né, onde nós temos a seguinte situação. Primeiro, né, Dom Pedro I morreu em Portugal em 1834, então é o fim, né, dos restauradores lá do primeiro reinado. Segundo, né, as revoltas, a questão da unidade do império correndo risco, né, isso vai provocar uma divisão entre os liberais. Entre os exaltados, os elementos mais radicais, que eram defensores da República e etc., foram perdendo força política, ficando isolados, né, politicamente. E os antigos liberais exaltados, então, formaram um novo grupo, chamado Partido Progressista. Isso ali a partir de 1836, que inclusive contou com a participação também de alguns antigos liberais moderados, que estavam insatisfeitos, né, com uma facção entre os moderados que defendia a redução da autonomia das províncias. Eles acabavam não concordando com isso, então eles vão se juntar aos antigos exaltados e formar esse grupo dos progressistas. Outro motivo que levou uma parcela dos moderados a se juntar aos exaltados e formar os progressistas é que os portugueses restauradores vão se abrigar num novo grupo, junto com uma outra facção dos moderados, chamado de Partido Regressista, do qual o nosso Bernardo Pereira de Vasconcelos vai participar, então do grupo do Partido Regressista. Em discussão aqui estava o quê? A questão da centralização ou da descentralização político-administrativa do Império. Então nesse momento é que começa um período chamado regresso conservador, com o aumento do poder do Partido Regressista. Em 1838 ocorrem as eleições regenciais para escolher então um novo regente, né? A Assembleia Geral se reuniu e elegeu o Araújo Lima, que já era regente, já ocupava o cargo de regente desde a renúncia do Feijó em 37, né? Então o Araújo Lima foi praticamente reeleito, né, com mais de 70%, quase 70% dos votos, né? Uma vitória fácil dos regressistas nesse momento, contra os progressistas, né? Durante a regência de Araújo Lima, então, a partir desse momento, a partir de 38, ele vai lutar lá contra os farroupilhas, vai conseguir, né, acabar com a cabanagem, com a balaiada, né? Foi durante a regência, então, do Araújo Lima que foram adotadas algumas medidas com a intenção de reduzir a autonomia das províncias, promovendo aí um movimento de centralização político-administrativa no Império. Entre essas medidas estava o restabelecimento do Conselho de Estado, que havia sido suspenso, né, desfeito com o ato adicional de 34, a alteração do Código de Processo Criminal, diminuindo os poderes dos juízes de paz, criando a figura das polícias provinciais, que seriam comandadas por delegados nomeados diretamente pelo ministro da Justiça, ou seja, pelo Conselho de Estado, em cada província, e com subdelegados também nos municípios, que iriam então investigar, julgar os pequenos crimes, processar, prender. Não seriam mais os juízes de paz que iam fazer isso, porque os juízes de paz eram escolhidos pelos fazendeiros das províncias.
E esses delegados seriam escolhidos, não, pelo governo central da regência. Também a própria Guarda Nacional foi modificada, foi reformada. Ao invés dos membros da Guarda Nacional, principalmente os oficiais, serem eleitos nas províncias, eles agora seriam nomeados também diretamente pelo poder central. E a renda para ingressar na Guarda Nacional também foi aumentada, né? Então o objetivo era diminuir o controle das elites locais sobre as províncias, né? E a Guarda Nacional agora era ligada então ao poder central, garantindo o controle da rua, né? A paz, né, nas províncias, e o exército passaria a cuidar da defesa das fronteiras com os outros países. Essas medidas todas estavam na Lei número 105, né, promulgada em 12 de maio de 1840, que ficou conhecida como a Lei de Interpretação do Ato Adicional. Nesse momento, então, os chamados regressistas, ou seja, que querem um regresso a uma situação de centralização política para garantir aquele equilíbrio, né, nem o Estado nem a casa acima, né, um do outro, né, o equilíbrio das forças daquele triângulo que eu falei lá. E aí, nesse momento, então, os deputados, que agora eram a oposição, formando o Partido Progressista, né, eles organizam uma estratégia, um movimento para tentar derrubar Araújo Lima e derrubar os regressistas do poder. A ideia era antecipar a coroação de Dom Pedro II, antecipar o reinado de Dom Pedro II, acabando com o período regencial. Só que Dom Pedro II tinha 14 anos de idade naquele momento, faltavam ainda 4 anos, faltava a regência de Araújo Lima inteira, né, para ele atingir a maioridade. Então, o que os progressistas organizam? Eles formam o chamado Clube da Maioridade, vão fazer uma campanha pela imprensa para colocar na opinião pública, para formar uma opinião pública favorável à ideia de que o Senado declarasse antecipadamente a maioridade de Dom Pedro antes dele completar os 18 anos. A intenção era o seguinte: se Dom Pedro assume o poder, levado ao poder pelas mãos dos progressistas, né, Dom Pedro iria destituir os regressistas e ia formar o seu ministério, o seu gabinete, com políticos integrantes desse grupo, né, dos chamados progressistas, né? Só que não foi bem o que aconteceu. Dom Pedro II foi de fato aprovada, então, a antecipação da maioridade de Dom Pedro, o que foi chamado pelos regressistas de o golpe da maioridade, né, em 1840. Em 1841, Dom Pedro foi coroado, né, imperador do Brasil, dando início, né, ao segundo reinado, e só que ele forma um Conselho de Estado mantendo, né, os regressistas no poder, que a partir desse momento não se chamam mais regressistas, assim como os progressistas também não se chamam mais progressistas. A partir do segundo reinado, nós temos uma nova configuração dos grupos políticos do Império, né? No segundo reinado, que vai de 1840 até 1889, os dois partidos, né, que vão compor o cenário político do Brasil em torno da figura do imperador Dom Pedro II serão o Partido Liberal e o Partido Conservador. Bom, mas esse assunto sobre o segundo reinado e etc. é um assunto que a gente vai ver numa outra aula.